Hoje a gente vai mergulhar fundo num paradoxo bem interessante da segurança de voo, tudo com base no trabalho de Juliano Kunen. A gente vai investigar como a maior ferramenta de um piloto de helicóptero da PRF, que é a sua própria experiência, pode de repente se transformar no seu maior risco. Pois é, essa pergunta parece que vai contra tudo o que a gente pensa, não é mesmo? A lógica é clara: quanto mais horas de voo, mais seguro o piloto. Mas e se a experiência numa máquina acabasse atrapalhando o piloto em outra, especialmente no momento de pressão? É exatamente esse o dilema que a gente vai desvendar aqui. Bom, para a gente entender esse dilema, primeiro a gente precisa olhar o cenário completo. A raiz de tudo isso está na frota bem diversificada de helicópteros da Polícia Rodoviária Federal. Essa variedade acaba criando um ambiente operacional que é, ao mesmo tempo, complexo e muito desafiador para os pilotos. Então, essa mistura de modelos é o ponto de partida do nosso dilema. O trabalho do Kunen se concentra em duas aeronaves específicas, o SC-20B Colibri e o Bell 407. E por que justamente essas duas? Simples, são os helicópteros mais usados pela PRF e, como a gente vai ver, eles têm diferenças, bem, cruciais entre si. E aqui a gente chega no centro da questão, na tal da ameaça oculta. E não é um problema mecânico ou uma falha de equipamento. É um fenômeno psicológico, conhecido como transferência negativa de aprendizagem. Vamos entender direitinho o que isso quer dizer. Falando de um jeito bem direto, é quando algo que a gente já sabe, em vez de ajudar, na verdade atrapalha na hora de aprender ou de fazer alguma coisa nova. É como se o nosso conhecimento anterior virasse um obstáculo e não uma ajuda. Essa citação de Cormier e Hegman resume a ideia perfeitamente. É quando a memória de como fazer algo de um jeito específico impede que a gente faça do jeito certo numa situação nova. É quase como um bug na nossa programação mental, sabe? E para deixar isso bem claro, o próprio estudo traz uma analogia ótima do mundo dos esportes. Pensa na cobrança de lateral no futebol. O movimento exige que o jogador dobre bem os cotovelos. Já no basquete, um passe de peito é o contrário. A memória muscular do jogador de futebol pode acabar sabotando o aprendizado do passe de basquete. Isso é a transferência negativa em ação. Certo. Agora vamos transportar essa ideia da quadra de basquete direto para dentro do cockpit. É aqui que a teoria encontra a realidade de alto risco, quando a gente coloca o Colibri e o Bell 407 lado a lado. Olha, o que é realmente impressionante aqui é que não estamos falando de detalhezinhos. O rotor principal de cada helicóptero gira para um lado oposto. E o que isso significa? Que o uso dos pedais para aplicar potência e corrigir o torque é completamente invertido. O pedal que corrige o movimento em um desestabiliza totalmente o outro. E essas diferenças vão muito além do controle básico. Elas chegam em procedimentos vitais para a segurança. Um dos exemplos mais fortes que o estudo cita é o cheque do sistema hidráulico, uma verificação fundamental antes do voo. No Colibri, o procedimento é feito com o motor em marcha lenta e, o mais importante, com o comando coletivo travado. Essa trava é um sistema de segurança importantíssimo. Guarda essa informação. Coletivo travado. Agora, no Bell 407, a história é completamente diferente. O teste é feito com motor a 100% de rotação e não existe trava no coletivo, e é aí que mora o perigo. Um piloto com a memória muscular do Colibri pode, por puro instinto, achar que o coletivo está seguro, travado, mas não está. Um simples movimento no cíclico pode levantar o coletivo e, com o motor a toda, a aeronave pode sair do controle. Então, se um procedimento de rotina já esconde um perigo desses, imagina só o que acontece numa emergência de verdade. É nesse momento que a memória muscular, que deveria ser nossa aliada, se torna uma inimiga mortal. Em uma situação de estresse extremo, não dá tempo de pensar, de raciocinar. O grupo simplesmente reage com base no que está mais gravado, no instinto. E se esse instinto foi programado para a aeronave errada? A conclusão é direta e, francamente, assustadora. Uma resposta automática, que seria perfeita para um helicóptero, pode ser a causa de um acidente catastrófico em outro. Essa imagem mostra o perigo de uma forma muito clara. Numa falha de rotor de cauda, o Colibri gira para a esquerda, já o Bell 407 para a direita. A reação instintiva do piloto, o movimento nos pedais para corrigir, precisa ser exatamente o oposto. Um erro aqui é uma hesitação de 1 segundo e as consequências podem ser fatais. Ok, o problema, é claro, é grave. Mas a boa notícia é que existem soluções. Então vamos agora para a parte construtiva dessa análise e ver como é possível diminuir esse risco. O estudo aponta um caminho bem claro. O cenário ideal, claro, seria padronizar a frota.
Mas, na realidade, o treinamento em simulador é essencial, porque permite praticar essas emergências opostas com segurança. Junto com isso, checklists bem detalhados, investimento sério em capacitação e, talvez o mais importante, criar uma cultura onde os pilotos se sintam seguros para relatar dificuldades sem medo de punição. E essa citação do autor Juliano Kunen é a mensagem central. É sobre enxergar o treinamento não como um gasto, mas como o investimento mais importante que se pode fazer na preservação de vidas e de equipamentos. No final, o trabalho deixa essa mensagem poderosa, um lema que vai muito além da aviação. É sobre reconhecer essas ameaças que se escondem na nossa própria experiência, se preparar para elas e, através do conhecimento e da prática, superá-las. Voe e vença!